A gente está numa parte em que o André estava junto com o Lísias numa espécie de espetáculo musical, um show. E a gente está quase terminando o capítulo, e aí o enfermeiro, no caso do Lísias, começa o parágrafo assim. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Eles estavam conversando, falando a respeito de música, né, das inspirações que os cantores, às vezes, têm, que muitas vezes vêm do alto. Então, continua aqui. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo, Vacínia e as irmãs. Haviam chegado e era preciso atender aos imperativos da confraternização. Sacrifício de mulher. Aí o próximo capítulo começa aqui. Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali, não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes, tentava pedir concessões, nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com carinho e apreço de todos os companheiros, reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, e há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante, desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. Pode falar. Então, deixa eu só fazer um comentário nessa parte, que eu acho tão bonito o André Luiz, porque ele, junto com muitos, ele é acolhido em nosso lar, e ele passa por todo esse processo. E aí vê que cada um, ele aproveita a oportunidade de maneira diferente. Que eu fico imaginando o mundo maior, de certa maneira, conversando com o André Luiz para ele contar a experiência dele. Através do Chico Xavier, ou seja, um médium aqui no Brasil de alta repercussão, falou assim, olha, nós achamos que ia ser interessante você contar a sua história. E isso vem vindo de todo esse processo que ele teve, como que ele se engajou no trabalho espiritual, a obediência dele, respeitando os processos dos mentores. Então, diante de toda essa característica dele, os mentores falam assim, eu acredito que deve ter tido também dele ou dos próprios mentores pedindo que ele contasse a história dele no nosso lar. Então, quando no livro Voltei, quando Jacó, que ali é um pseudônimo, que é ele procura Emmanuel, porque ele gostaria de relatar a história dele. E aí o Emmanuel fala assim, olha, não é assim não, né? Aqui estamos ligados com toda uma equipe espiritual de planos superiores. O André Luiz, ele teve aqui dentro de todo um trabalho que estava ligado a propósitos do mundo maior. Então, não é assim, chega assim, eu gostaria de escrever um texto. E a gente percebe que a vida do André Luiz, esse processo dele, o mundo maior falou assim, olha, ela é um exemplo a ser contado. E de modo que veio todas essas informações e ele teve chance de passar por atividades exatamente por conta
desses relatórios, né, que ele conta das experiências dele. Então, aqui a gente vê esse ponto, assim, a delicadeza, como que ele se entrega no caminho que os mentores propõem para ele. Então, era uma reflexão sobre isso. Ismael, deixa eu te perguntar. Pode falar. O que eu falei? Não, eu só ia perguntar sobre o livro, voltei. Ele tem algum... Você tem que ler alguma coisa antes, ou ele precisa de algum histórico, alguma coisa? Não, né? ele é um livro super simples, muito bacana, é da FEB, e vale muito a pena. Eu tenho pessoas que estão estudando ele. Muito bom aquele livro. Tem aquele umas amigas que livro. estão estudando. Ah, tá, então não precisa... Não, precisa não, ele é bem simples mesmo, bem simples. Toda a leitura dele é algo, não precisa de nenhum pré-requisito, dá para ler tranquilo. Qual é o livro que eu perdi aqui a informação? Bom dia, gente. Bom dia, André. É o livro Voltei, do irmão Jacó. Certo. Só isso, Voltei. Não, só ia falar, né, que vale ressaltar que a figura do André Luiz, ele é muito próximo de cada um de nós, né? A gente não vê ele como espírito, vê ele como um ser humano igualzinho a cada um de nós, que tem as mesmas apreensões, as mesmas dúvidas, os mesmos sustos. Então a gente se identifica muito facilmente com a figura do André Luiz. Por isso que a série dele causa tanto impacto, não só no meio espírita. Até pessoas não espíritas leem e se identificam com ele, com a humanidade, né, que o André Luiz apresenta nos livros. Vou continuar, então. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes, tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontraram nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização dos meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava certificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe fariam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado?
Intrigado, esperei-lhe a visita ansioso de conhecer os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou-me o projeto, mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. De voltar a senhora à carne, por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata, mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição do teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo, e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismo mais fundo. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Não, respondi, impressionado. Trabalharia para auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material, se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio relegando aos filhinhos a intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora, não haverá meios de evitar essa contingência? Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entremente, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo, em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para serviço que o Pai nos confiar. Mas indaguei. Como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra, a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu, algo triste e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos, ainda que o doente não se sinta corajoso. Existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido.
Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Enquanto me perdia em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs o perseguem, entretanto, não o abandonam, e, não fosse a proteção divina, por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhes subtraísse a oportunidade de nova reencarnação. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguete em mãos dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora com muita calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios, antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimo à maldade. E essas mulheres, indaguei, que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias, quando não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro. Peregrinando pelo deserto, os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro, não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E os olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe, era muito mais do que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos de seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria, desse capítulo tão lindo, ligado da renúncia da mãe do André Luiz, e eu me lembrei de um caso parecido também, que a gente, né, falou ali de um livro, tem um outro que muitos consideram como uma das obras mais lindas da literatura espírita como romance, que é um livro chamado Renúncia, que foi psicografado por Emmanuel. Esse livro, ele conta a história de um espírito, e que esse espírito ele já estava em situações muito evoluídas, de uma mulher que eu esqueci o nome dela, daqui a pouco eu me lembro o nome dela. Alcione. Alcione, exatamente. Aí o que acontece? Alcione já estava ligado em planetas felizes, ela já fazia curso, já estava em um nível de evolução muito alto, só que tal como a mãe do André Luiz, uma pessoa ligada ao coração dela muito forte, um espírito que já foi marido dela, várias reencarnações, ele estava em regiões muito densas. E ali ela resolve retornar para auxiliá-lo. E nesse caso, ali o próprio mentor dela falou assim, olha,
não, né, tem outras formas. Ela, não, eu vou reencarnar e ali eu vou recebê-lo. E não só isso, aí ela recebe também, junto com ela, na família, pessoas próximas, uma série de espíritos que estavam ali também ligados a ele. E aí o livro conta todo o trabalho dela, a, de uma reencarnação nesse trabalho de renúncia, de recuperação de todo esse grupo. É um livro que, é, quando terminei, foram anos e anos, eu ainda continuava a cair fichas daquela história, sabe? É uma história muito forte, muito bonita e tocante, e que ele vai, é como se fosse algo que vai sendo destilado aos poucos, vão vindo novas informações, é uma corrente de pensamento muito forte ligada àquele livro. E eu estava uma vez conversando com a minha irmã mais velha, Leila, que também leu o livro, e ela falou a mesma coisa. Ela falou assim: olha, aquele livro foi um dos livros que mais me impactou e que continua impactando. Vez por outra, eu me lembro da renúncia e do trabalho de Alcione, porque ela realmente, você vê ali um trabalho de renúncia durante toda uma reencarnação, sabe? É um livro que vale muito a pena. Aquele livro que vale por reencarnação. É interessante que toda essa preparação, né, que envolve a mãe dele, né, um pouquinho antes disso, ele começa a não reclamar propriamente, mas questionar, né, a saudade, que ele quer rever a família, né, e depois vem esse momento com a mãe que mostra toda uma preparação, né, imensa, né, para se realizar um trabalho, né. E a gente vai ver ainda mais para frente, né, o André Luiz cobrar essa saudade, né, que ele quer matar da família, e que vai sendo, digamos assim, cozinhado, né, nesse desejo, né, e ele não consegue entender que ele começa a se achar já bem, já trabalhando, já crescendo evolutivamente, né, e não consegue entender o porquê que ainda não deixam ele visitar a família, né. E isso a gente vai ver como é complicada essa coisa, né, de quando a gente deixa as nossas emoções aflorarem, né, como isso desequilibra a gente. E a gente não tem noção de quanto a gente pode estar preparado ou não para enfrentar situações em que chamem de volta, né, a nossa mente, as memórias que estão ali envolvidas, né? Então, a primeira coisa, né, ele se sentindo bem quando a mãe diz que vai voltar, olha, por quê? Para quê? Você já está tão bem, para que você vai voltar? Quer dizer, então, toda uma coisa que ainda tem que ser trabalhada em todos nós, né, que a gente dá um passinho e começa a se sentir melhor e acha que já andou milhões de quilômetros, quando a gente, na verdade, mal começou a compreender o que nos cerca. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito com o André Luiz e buscar muito dentro de nós. Que os passinhos que a gente está dando nesse trabalho, nos trabalhos individuais, nas mudanças da nossa vida, ainda é muito pouco diante do que a gente tem pela frente. E a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. A gente acha que está compreendendo alguma coisa, mas a gente não sabe ainda absolutamente nada do que nos aguarda, do que existe ao nosso redor. E muitas vezes as nossas incompreensões são pura ignorância da nossa parte, que a gente fica esperando demais de uma coisa que a gente não entende e não tem a menor condição de receber. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vou ler mais um pouquinho, que ainda tem alguns minutinhos. A volta de Laura. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em véspera do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona. Por motivo de sua experiência
de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive, assim, a ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísias explicava ao representante do departamento. Creio não me demorar mais do que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento. E com um olhar algo triste concluía. Como vê, estou pronta. O interlocutor, eu acho que é melhor a gente parar por aqui.